Então nós vamos estar fazendo a leitura de Atos 27. É mais uma oportunidade que eu e você tem, que Deus tem nos dado, para nós refletirmos sobre a sua palavra, para nós meditarmos sobre a sua palavra, para nós ouvirmos a sua palavra, para nós nos aliançarmos com a sua palavra, para nós nos abrirmos, abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Não deixa os atropelos dessa vida, não deixa as situações dessa vida impedir de você ouvir essa mensagem até o final. Se essa mensagem tem chegado até você, é porque ela é para você. Mas não é uma mensagem de um homem. Ela é a mensagem, nós vamos estar lendo a Bíblia. Nós vamos estar lendo a palavra viva de Deus. Que Deus nos abençoe ricamente em nome de Jesus. Então Atos 27 começa assim. Resolvido assim que partiríamos em nossa viagem de navio a Roma, de modo que Paulo e diversos outros presos foram postos debaixo da guarda de um oficial chamado Júlio, membro da guarda imperial. Partimos num barco com destino à Grécia, o qual deveria fazer diversas escalas ao longo da costa turca. Devo acrescentar que Aristarco, um grego de Tessalônica, estava conosco. No outro dia, quando chegamos a Sidon, Júlio foi muito bondoso com Paulo e permitiu que ele descesse em terra para visitar amigos e receber os cuidados deles. Dali embarcamos e encontramos ventos contrários, que tornaram difícil conservar o navio na rota, de modo que navegamos ao norte de Chipre, em linha entre a ilha e a terra firme. E passamos ao longo da costa das províncias da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali o nosso oficial achou um navio egípcio que vinha de Alexandria e destinara à Itália e nos fez embarcar. Tivemos diversos dias de navegação difícil e por fim aproximamos de Cídnio. Porém os ventos haviam ficado muito fortes, de modo que atravessamos para Creta, passando o porto de Salmona. Lutamos sem resultado contra o vento e com grande dificuldade navegamos devagar ao longo da costa sul, até chegamos aos bons portos, perto da cidade de Lazéia. Ali passamos diversos dias, o tempo estava ficando perigoso para viagens longas naquela época, porque o ano já estava muito adiantado. E Paulo falou aos oficiais do navio a respeito disso. Senhores, disse ele, eu acho que vamos ter dificuldades pela frente se prosseguirmos, talvez naufrágio, perca de carga, prejuízos e morte. Mas os oficiais responsáveis pelos presos deram mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Veja aqui um dos grandes problemas da humanidade. A humanidade, ela dá mais ouvidos ao que os cientistas dizem, os médicos dizem, ao que o juiz diz, e muitas vezes a sociedade deixa de ouvir os profetas de Deus, deixa de ouvir os grandes homens de Deus nessa terra. Então, que eu e você possamos estar atentos ao que o Espírito de Deus diz através dos seus profetas. Não é aquilo que o homem diz, mas aquilo que o Espírito de Deus diz através dos seus profetas. Todas as vezes que ouvimos aqueles que são movidos pelo Espírito e que nós entendemos que aquilo que eles estão dizendo é coisa que vem de Deus, toda vez que nós damos ouvidos, nós prosperamos. Se eles tivessem dado ouvido para Paulo, naquele momento que Paulo estava falando que ele estava sentindo que a viagem ia ser perigosa, mas eles preferiram dar ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Continuando no versículo 12. E já que bons portos eram uma enseada aberta, um lugar ruim para passar o inverno, a maioria da tripulação aconselhou que deveríamos tentar avançar até a costa da Fenícia, a fim de passarmos o inverno ali. Fenícia era uma boa enseada, com abertura apenas para o noroeste e sudoeste. Nesse momento, um vento leve começou a soprar do sul, e pareceu um dia perfeito para a viagem. Então eles levantaram âncora e navegaram costeando bem de perto da praia de Creta.
Porém, logo depois disto, o vento mudou de repente, e um forte vento, com a força de um furacão, o nordeste, como chamavam, colheu o navio e o empurrou para o mar. Eles tentaram a princípio virar a proa para a praia, mas não puderam, de modo que desistiram e deixaram o navio levado pela ventania. Finalmente, chegamos por trás de uma ilha pequena chamada Clauda, onde com grande dificuldade levantamos para bordo o bote salva-vidas que viajava rebocado. Então, amarramos o navio com cordas para fortalecer o casco. Os marinheiros estavam com medo de serem arrastados para a areia movediça da costa africana, de modo que baixaram as velas superiores e deixaram levar pelo vento. No outro dia, como as ondas se tornaram ainda maiores, a tripulação começou a jogar a carga ao mar. No dia seguinte, eles jogaram fora o equipamento e qualquer outra coisa que puderam pôr as mãos. A terrível tempestade rugiu sem diminuir nada durante muitos dias, não nos deixando ver o sol nem as estrelas, até que finalmente toda a esperança acabou. Então veja bem, a tripulação ela estava tão aflita, né, naquele barco, naquele navio, que eles começaram a jogar tudo para fora, tudo aquilo que eles pegavam na mão e jogavam para fora, a fim de deixar o navio mais leve, né, a fim de que ele não afundasse, e também toda a esperança deles terminaram. Eu não sei qual é a sua situação nesse momento, talvez toda a sua esperança ela caiu por terra, talvez toda a motivação de você viver acabou, mas eu posso garantir a você pela palavra, como nós vamos olhar, observar o que vai acontecer aí, eu posso te garantir que há uma esperança, que há algo que Deus pode fazer por mim e por você, ainda há uma esperança, ainda há algo que Deus pode fazer nas nossas vidas, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantos atropelos. O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, é maior do que tudo isso. A terrível tempestade rugiu sem diminuir nada durante muitos dias, não nos deixando ver o sol. Veja só, eles só estavam vendo a escuridão, né? Talvez seja essa situação que eu ou você estamos, diante de uma total escuridão. Aí ele diz aqui, ninguém tinha comido por longo tempo, mas Paulo finalmente se levantou no meio da tripulação e disse, homens, vocês deveriam ter me dado ouvidos em primeiro lugar e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham bom ânimo, nenhum de nós perderá a vida, somente o navio afundará. Porque esta noite, um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem sirvo, se pôs de pé ao meu lado. Então veja bem, Paulo, usado por Deus, ele trouxe uma palavra de consolo. E é essa palavra de consolo que as pessoas que estão atribuladas nesse mundo, que estão no meio de tempestades terríveis, que estão no meio de uma escuridão total, que estão desanimados. É essa palavra que o Senhor Jesus quer colocar na nossa boca. É essa palavra que o Senhor Jesus quer me usar, a mim e a você, para dar a palavra de esperança. Imagine aquela situação, Paulo trouxe uma palavra de ânimo, uma palavra que com certeza fez com que alguns, naquele momento de total desilusão, fez com que a luz brilhasse no final do túnel. Vamos continuar. No 24. E disse, não tenham medo, Paulo, porque você sem falta será... Ele disse, não tenha medo, Paulo. Aí Paulo está dizendo o que o anjo de Deus disse. Não tenham medo, Paulo, porque você sem falta será julgado diante de César. E o que mais? Deus concedeu o seu pedido e salvará a vida de todos os que navegam com você. Então veja bem, Deus concedeu o pedido de Paulo, né? A importância de estarmos tendo uma intimidade com Deus,
Paulo, ele tinha uma total intimidade com Deus, ele era um servo assíduo, ele era um servo dedicado, ele era um servo que cumpria fielmente a palavra de Deus. E como ele era um servo fiel a Deus, Deus ouviu a oração dele e salvou não somente a vida dele, mas a vida de todos que estavam com ele. Então, quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais Deus vai ouvir a nossa oração, mais Deus vai abençoar as pessoas que estão perto de mim e de você. Portanto, aí Paulo continua no 25, portanto tenham coragem, pois eu creio em Deus, e será exatamente como ele disse, mas iremos naufragar numa ilha. Versículo 27 agora. Na 14ª noite de tempestade, perto da meia-noite, enquanto éramos jogados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros desconfiaram que a terra estava próxima. Fizeram uma sondagem e acharam 40 metros de água. Um pouco adiante fizeram sondagem, 30 metros. Nessa proporção eles sabiam que dali a pouco seriam levados à praia. E com medo de que houvessem rochedos ao longo da costa, lançaram 4 âncoras pela popa e oravam pela luz do dia. Alguns dos marinheiros planejavam abandonar o navio e baixar um bote de emergência, dando como desculpa que iam lançar âncoras pela proa. Mas Paulo disse aos soldados e ao oficial comandante, vocês vão todos morrerem, se não ficarem todos a bordo. Então os soldados cortaram as cordas e deixaram o bote cair. Então vejam, realmente agora, eles finalmente, eles ouviram o servo do Senhor. Aí no 33, quando a escuridão deu lugar à primeira luz da manhã, Paulo pedia a todos que comessem. Vocês não têm comido nada há 2 semanas, disse ele. Eu peço que comam alguma coisa agora para salvarem suas próprias vidas, porque não se perderá nenhum cabelo da cabeça de vocês. Então ele tomou o pão, deu graças a Deus, e na presença deles, todos partiu em pedaços e comeu. Veja bem, Paulo deu, naquele momento de dificuldade, de total, ali já havia um certo ânimo neles, mas Paulo não esqueceu de dar graças a Deus por aquele pão. Às vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas seculares desse mundo, esquecemos até de agradecer a Deus o pão nosso de cada dia que Ele tem nos dado. No 36, de repente todos nós sentimos melhor e começamos a comer. Todos nós, a 276 pessoas, pois este era o número dos que estavam a bordo. Depois de comer, a tripulação aliviou o navio mais um pouco, jogando no mar todo o trigo. Quando chegou o dia, eles não reconheceram a terra, mas notaram uma baía como uma praia. E faziam cálculos se podiam passar pelos rochedos e ser levados à praia. Finalmente decidiram tentar. Cortaram as âncoras e deixaram no mar. Baixaram os lemes, levantaram ali vela da proa e rumaram para a praia. Mas o navio deu num banco de areia, onde batiam ondas de 2 lados, e encalhou. A proa ficou bem presa, enquanto a polpa ficou exposta à violência das ondas e começou a partir em pedaços. Os soldados aconselhavam o oficial comandante que deixassem matar os presos, para que nenhum deles nadasse para a praia e fugisse. Mas Júlio queria livrar Paulo, e então não permitiu. Ordenou que todos os que sabiam nadar soltassem ao mar e fossem à terra. Os outros que tentassem conseguir chegar lá em tábuas e pedaços de navio. Assim todo mundo escapou e alcançou a praia em segurança. Veja bem, mesmo que eles estivessem perto da praia, a tempestade, os ventos estavam fortes. Mas mesmo assim eles foram salvos. Isso aconteceu para cumprir o que Deus disse para Paulo, que todos seriam salvos. Deus, mesmo antes de que isso acontecesse, Deus já tinha dado, através do anjo, uma palavra para Paulo. E Deus, ele conhece a minha vida, a sua vida. Quando Deus fala alguma coisa para mim, para você, você pode ter certeza que vai se cumprir. Porque é Deus que está falando. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que aconteceu. Deus sabe de todas as coisas.
E Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe os seus projetos, que Deus faça resplandecer uma luz, assim como uma luz veio resplandecer sobre a vida de Paulo. Que Deus faça uma grande luz resplandecer sobre a minha vida e a sua vida, e nos dê a paz, e nos dê o cumprimento das suas palavras, e que nos faça cumprir nessa terra o grande propósito que Ele tem nas nossas vidas. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.